Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante no cenário atual do mercado de trabalho brasileiro: o reconhecimento de vínculo empregatício em situações de pejotização. Nos últimos anos, o termo pejotização tem se tornado cada vez mais comum. Ele se refere à contratação de profissionais como pessoa jurídica, ou seja, à contratação de trabalhadores que precisam abrir uma empresa em seu nome e emitir notas fiscais pelos serviços prestados, em vez de serem registrados formalmente como empregados. Essa prática, embora legítima em algumas situações, é frequentemente utilizada de forma inadequada para disfarçar uma relação de emprego. A pergunta que fica é: quando e como podemos reconhecer um vínculo empregatício nesse cenário? Vamos esclarecer isso. Para que um vínculo empregatício seja reconhecido, é necessário que a relação de trabalho cumpra alguns requisitos estabelecidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT. Esses requisitos incluem: pessoalidade. O trabalhador deve realizar o serviço pessoalmente, sem poder ser substituído por outra pessoa. Subordinação. O trabalhador deve seguir ordens e diretrizes do empregador, como horários e metas. Onerosidade. O trabalho precisa ser remunerado com um pagamento regular. Não eventualidade. O trabalho deve ser contínuo, não esporádico. Se esses elementos estiverem presentes, mesmo que o profissional esteja formalmente contratado como PJ, a Justiça do Trabalho pode reconhecer a relação de emprego. Mas e quando a pejotização é considerada ilegal? A contratação por PJ não é, por si só, ilegal. É uma prática legítima quando se trata de prestadores de serviços autônomos sem subordinação. Porém, quando a pejotização é utilizada para disfarçar uma relação de emprego, ela se torna irregular. Nesse caso, a Justiça pode desconsiderar o contrato de prestação de serviços como PJ e reconhecer o vínculo de emprego retroativamente, obrigando a empresa a pagar todos os direitos trabalhistas devidos. Por exemplo, se você é contratado como PJ, mas cumpre uma jornada fixa, recebe ordens diretas, não pode delegar suas funções e tem um salário fixo, a Justiça pode considerar que você, na prática, é um empregado. Agora, como o reconhecimento de vínculo empregatício é feito? O trabalhador que se sente lesado pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Para isso, ele deve reunir provas que comprovem a existência dos requisitos da relação empregatícia, como testemunhas que confirmem a subordinação, e-mails que demonstrem ordens da empresa e comprovantes de pagamento regulares. Se a Justiça reconhecer o vínculo empregatício, o trabalhador terá direito a uma série de benefícios garantidos pela CLT, como registro retroativo na carteira de trabalho, pagamento do FGTS, férias proporcionais, 13º salário proporcional, entre outros. Além disso, em alguns casos, pode até pedir indenizações por danos morais ou materiais. Agora, é importante falar também sobre as responsabilidades da empresa. Se a Justiça reconhecer o vínculo, a empresa terá que arcar com todos os custos trabalhistas retroativos e poderá receber penalizações, como multas. Portanto, a pejotização irregular pode trazer consequências financeiras e reputacionais para a empresa. Então, como as empresas podem evitar problemas relacionados à pejotização? Algumas dicas são: contratar prestadores de serviços que atuem de forma autônoma e sem subordinação, permitir que o prestador possa se fazer substituir por terceiros, remunerar por projetos ou demandas específicas, elaborar contratos claros que deixem claro que a relação é civil e cumprir com as obrigações tributárias. Em resumo, o reconhecimento de vínculo empregatício em situações de pejotização é um tema muito relevante, especialmente quando as empresas buscam alternativas para reduzir os encargos trabalhistas. Porém, essa prática deve ser feita de forma legítima e transparente. Tanto empresas quanto trabalhadores devem estar atentos à forma como os contratos são realizados. Em caso de dúvidas, é sempre aconselhável buscar o apoio de um advogado especializado em direito trabalhista. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre o reconhecimento de vínculo empregatício na pejotização. Até a próxima!